Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E por favor, já se inscreva no canal, deixe seu like que você vai estar me ajudando muito. Eu estou começando agora, né? Recomeçando. E vai ser um prazer ter você que está me assistindo aqui no nosso canal, no Mundo de Carnes, tá certo? Então, o que a gente vai falar hoje, queridos? Sobre Libras, exatamente. Eu prometi que eu traria pautas importantes aqui no canal, assuntos importantes e legais para quem não conhece e para quem já conhece também, para ficar sabendo mais, sempre inteirado, né? E a gente vai falar de Libras, esse assunto que eu amo e que está no meu coração. Trouxe até aqui o meu cactuzinho, olha, que tá sempre comigo nas minhas aulas. E hoje ele vai estar aqui com a gente no nosso vídeo, no nosso canal. Então, meus amores, o que é a Libras? A Libras é a língua brasileira de sinais. Olha, se vocês escutarem, a Mariazinha tá aqui do meu lado. Então, ela pode falar uma coisa ou outra e vocês vão estar escutando. Como sempre, né, gente? Ela aparece no meu canal. E porque também é dela, né? Então, ela faz parte aqui com a gente. Então, voltando. A Libras, ela é língua brasileira de sinais. Gláucia, a Libras, eu posso, por exemplo, um surdo daqui do Brasil, se ele for para outro país, a língua de sinais vai ser a mesma? Não, tá, gente? Por isso que a gente sempre fala que Libras é a abreviação de língua brasileira de sinais. Então, você vai ter, nos Estados Unidos, vai ter a língua brasileira, a língua de sinais, perdão, de lá. Na França, vai ter a língua de sinais francesa. E assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui no Brasil, essa é a língua de sinais, a Libras, tá bom? Quem é que utiliza a Libras? São as pessoas surdas, os intérpretes, profissionais da área, professores, monitores, tutores, professores do AE, especialistas, familiares, amigos e as pessoas que têm interesse no assunto, tá certo? Então, todas essas pessoas podem ser usuárias da língua de sinais, tá certo? Outro ponto que é importante falar para vocês, que a Libras, ela é a segunda língua oficial do Brasil, exatamente. A Libras, existe lei e existe decreto, tá? A lei 10.436, tá bom? É a lei da Libras. E o decreto 5626, que também veio regulamentar essa oficialidade da língua. Então, se algum dia vocês escutarem falar que a Libras, ela é apenas gestos, ela é apenas, não é só uma manifestação linguística, uma manifestação de uma pessoa se comunicar, não é isso, tá, gente? Ela é uma língua oficial. Já falando, aproveitando, na questão da mímica, dos gestos, muita gente me pergunta isso, inclusive no meu Instagram, que eu tenho profissional voltado para falar sobre educação especial, que é a minha especialidade. Muita gente pergunta se a Libras, os sinais são mímica e gestos, e se podem ser utilizadas mímicas ou gestos para falar com surdo. Não, tá, gente? A Libras, ela não é um conjunto de mímica. Ela não é um conjunto de gestos. Claro, ela é uma língua gestual, visual. Toma, mamãe, toma. Oi, meu amor. Mas ela é uma língua, tá, gente? E outra, já tirando uma outra dúvida, são muitas dúvidas que as pessoas fazem perguntas a respeito disso. Ela não é uma linguagem, ela é uma língua. E aí eu não posso adentrar nesse assunto mais fundo, porque pode confundir a cabeça de muitas pessoas. Mas tá, gente, diferença entre língua e linguagem. Então, por ela ter um conjunto gramatical próprio, ser autônoma da língua portuguesa, ou seja, ela não depende da língua portuguesa para acontecer. Então, ela se torna uma língua e não uma linguagem, tá certo? Então, é muito importante esclarecer esses pontos, porque, como eu tô falando para vocês, muita gente fala, linguagem de sinais. A linguagem de sinais não é linguagem, e sim língua de sinais, tá certo? Tá bom, gente? Então,
esses pontos são muito importantes. Então, vamos lá voltar, porque, Glaucia, tu tá falando muito rápido, eu não tô entendendo. Então, vem comigo, vamos voltar para todas essas informações que vocês precisam saber. Às vezes a gente leva uma aula inteira, né, de 1 hora e meia, explicando esses aspectos da Libras. E eu tentei, em 5 minutos, explicar para vocês, e não é bem assim, tá, gente? A gente precisa de várias aulas pra gente ir construindo esse conhecimento. Assim como você aprende uma língua estrangeira, por exemplo, o inglês, que inclusive eu tenho muita dificuldade. Agora eu voltei para o meu curso de inglês para ver se eu consigo. Mas, enfim, mas a Libras é assim mesmo. Você vai construindo conhecimento, você vai construindo o seu aprendizado na língua, tá bom? Então vamos recapitular. Primeiro ponto, o que é Libras? A língua brasileira de sinais. Se eu for para outro país, o surdo for para outro país, e eu for utilizar a Libras, ele vai entender? Não, né? Porque ele tem a língua de sinais do país no qual ele está indo, tá certo? Ele pode até entender, porque tem um sinal ou outro, né? Que os surdos sempre trocam essas experiências e aí eles compreendem. Mas cada país tem a sua língua de sinais, tá bom? Segundo ponto, ele é uma língua. A Libras é uma língua e não uma linguagem, correto? Por ter estrutura gramatical própria, tem todos os seus parâmetros, então ela existe de forma autônoma a língua portuguesa, tá certo? Então você não precisa da língua portuguesa para saber a Libras. Porém, gente, um ponto muito importante, a gente utiliza como um parâmetro, tá? Assim, como assim, Glaucia, um parâmetro? Eu sei a estrutura do português, então vou me basear, fazer sempre essas comparações, assim como a gente faz com o inglês, né? Quando a gente chega lá num curso de inglês, a primeira coisa que o teu professor fala é: te desprende da língua portuguesa para te poder aprender a língua inglesa. E tu vais conseguir fazer isso? Tu não consegues. Por quê? Porque é a tua língua materna. Tu tens aquela língua para ti, tu falas aquela língua, tu utilizas dessa língua o dia todo, então não tem como tu te desprenderes dessa língua tão facilmente, não é verdade? Então, assim é a Libras. Então, a gente sempre faz uma comparação, mas ela não precisa em si da língua portuguesa para existir, tá bom? Para eu aprender. Tanto que eu tenho um curso de Libras para crianças, onde podem ter crianças, né, que ainda não saibam ler nem escrever. E elas vão conseguir aprender? Elas vão conseguir aprender. Porque a gente traz, além de estratégia, metodologia para ensino para criança, ela não vai precisar do português para aprender a Libras. Claro que, por exemplo, eu sempre dou um exemplo de sinais, por exemplo, cachorro, né? Eu vou ensinar a datilologia do cachorro. Aí o sinal, cachorro, eu vou precisar ouvir, né, a palavra cachorro, saber o significado de cachorro para mostrar o sinal, mas é diferente, né? São línguas diferentes. Então ela vai aprender como, né? Então, estratégia do ensino, são várias coisas, tá bom? E outro ponto importante sobre gestos e mímicas. Se eu falar com gestos, mímicas, com surdo, eu vou estar utilizando a Libras? Não, tá? A Libras, como eu já falei, é uma língua, então ela tem a sua estrutura própria. Ela tem seus sinais próprios. O que acontece, gente, é que tem sinais, por exemplo, que são sinais que parecem com uma mímica. Glaucia, o que tu estás falando? Eu tô falando de uma forma bem simples, tá, gente? Pra abranger todo mundo que queira aprender, tá? Porque às vezes a gente usa a linguagem técnica, vem aqui pro YouTube, ensina de uma forma tão técnica que a gente acaba não atingindo todos os públicos, porque, ai, nossa, mas ela fala muito difícil, eu não entendi, não vou mais assistir. Não é esse o meu objetivo, eu quero que todos entendam e todos aprendam. Então, a gente vai construindo esse conhecimento de forma mais simples, tá bom? Então, por exemplo, o sinal de casa. Eu tenho esse sinal de casa. Se eu for falar com surdo e eu não souber Libras, como é que eu vou fazer? Se eu fizer, onde é casa? Ele vai entender, porque o sinal, olha, ele parece de fato com uma casinha. Então, é como se fosse uma mímica, mas que ela é o próprio sinal. Vocês estão me entendendo?
Então tem tudo isso, mas não significa que a Libras seja mímica, ela não é. Ela é uma língua gestual visual, tá certo? Porque eu faço com as minhas mãos, eu estou falando com as minhas mãos e o surdo tá, ó, recebendo com a visão, tá certo, gente? Então, assim, tem alguns mitos acerca da Libras que a gente vai em outros vídeos trazendo para vocês, que são importantes para vocês saberem desmistificar, né? Ou seja, você desconstruir aquelas imagens, como a que eu disse sobre ser língua e não linguagem. Outro ponto muito importante, gente, que eu escuto isso sempre quando eu falo que eu sou professora de Libras. Ah, então você fala com mudo? Oi? Não, tá, gente? A pessoa é chamada de surda, tá bom? Então, por favor, pessoal, tirem essa ideia de mudo. Ele não fala porque ele não ouve, tá bom? Então, não é mudo, e sim surdo, tá bom? Eu não sei se vai estar muito claro pra vocês aqui essa imagem. Desculpa, gente, já melhorou agora, né? É o meu abajur. Aqui tá muito claro, eu tô ligada aqui com a minha luz. Então, deixa eu ver se melhora aqui. Nossa, ficou muito melhor, assim. Olha que legal, gente. Ajeitei meu ringue bem ali. E é isso, tá, gente? Então, são esses pontos que eu quero passar pra vocês, que são importantes da Libras, tá bom? Então, vocês já sabem o que é Libras. Então, nos próximos vídeos eu vou trazendo pra vocês. Se vocês tiverem curiosidade de saber coisas, perguntem. Eu posso deixar na descrição pra vocês o meu Instagram de educação especial. Olha quem apareceu aqui. Você gosta de Libras? Ela aprende, gente, comigo. Você gosta de Libras, filha? Tá quietinha aqui. Então é isso. Eu vou deixar na descrição o meu Instagram de educação especial. Pra quem se interessar sobre o assunto, dar uma passadinha, dar uma olhadinha lá, tá bom? E já me seguir também, gente, por favor, deem essa força, né? E é isso. E lá eu falo sobre vários outros assuntos também relacionados à educação especial. Então, nos próximos vídeos, se vocês curtirem, gostarem desse vídeo, eu vou trazer Libras pra vocês, tá bom? Eu prometo, vou já criar esse conteúdo agora, aproveitar, né, que a gente tá aqui, né, filha? E já criar esse conteúdo pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Quem puder, fique em casa, tá bom, gente? E é isso. Vamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau.